Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Viva o Amém. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 1, os versículos 20 até o 22, está escrito assim: Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Amados, olha que incrível essa palavra. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo, nesse contexto aqui de 2 Coríntios, ele está falando sobre a pregação dele, né? Ele vai dizer assim: a nossa mensagem a vocês não é uma mensagem vinda da carne, vinda do proceder mundano. Não, a mensagem que nós entregamos a vocês não é uma mensagem que traz dúvida, que ao mesmo tempo é sim e não. Não, a nossa mensagem é a mensagem proveniente de Deus, é o verdadeiro evangelho proveniente de Cristo Jesus. E quando nós pregamos, tudo que nós falamos é o sim de Deus, é tudo aquilo que Deus declarou. E aí ele vem e fala isso: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Veja, amados, que tudo o que Deus prometeu tem em Cristo Jesus o sim, ou seja, está feito. Se Deus prometeu, em Cristo nós temos a realização do que ele prometeu. Se Deus prometeu, em Cristo nós temos o sim de Deus. Se Deus prometeu, em Cristo nós encontramos a realidade daquela promessa. Ou seja, todas quantas forem, não importa quantas são, todas quantas forem as promessas de Deus têm em Cristo o sim. Ou seja, tudo que nós precisamos está em Cristo. Aí vem a continuidade do texto. Por isso, por meio dele, por meio de Cristo, nós vamos pronunciar o quê? O amém. O amém, ou seja, o assim seja. A concordância é nós que vamos pronunciar para a glória de Deus. Ah, amados, isso aqui é extraordinário. Eu não sei vocês, mas eu já tinha lido esse texto milhares de vezes. Eu já li 2 Coríntios muitas e muitas e muitas vezes, mas alguns dias atrás eu estava meditando na palavra de Deus, meditando em algumas situações da minha própria vida, e o Senhor me lembrou esse texto e eu vim meditar nesse texto e eu fiquei extasiada, porque eu falei: uau, tantas quantas forem as promessas de Deus, eu já tenho o sim em Cristo Jesus. Eu só preciso concordar. Eu só preciso dizer amém. Eu não tenho pelo meu mérito, eu não tenho por aquilo que eu faço, eu não tenho essas promessas porque eu faço tudo certinho. Não, não. Em Cristo eu tenho sim. Em Cristo eu tenho a certeza do cumprimento dessas promessas. Em Cristo. Eu só preciso o quê? Concordar com Deus. Eu só preciso viver o amém. Ou seja, eu só preciso viver o assim seja, Senhor. Amados, nós temos nos desviado muito da caminhada de fé. Nós temos vivido muito por vista. Nós acabamos nos movendo, fazendo as nossas escolhas, tomando as nossas decisões
partindo daquilo que os nossos olhos naturais enxergam. E por isso muitas vezes nos debatemos, sofremos, nos angustiamos. Nós só precisamos aprender de fato a viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Mas é fé em quê? Fé não é pensamento positivo, amados. Fé não é pensamento positivo. Esse negócio vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso é pensamento positivo. Fé é a certeza naquilo que Deus fez. E veja que a palavra nos garante que todas as promessas, tantas quantas forem, não importa quantas são, 2, 10, 1000, 5000, tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo existe o sim. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Quantas promessas de Deus nós encontramos aqui para nós? Em Cristo, cada uma delas já tem o sim. O nosso papel é simplesmente o quê? Concordar. É falar, amém, eu creio, Senhor. E mais do que falar, viver esse amém. Porque muitas vezes nós falamos, né? Nós ouvimos uma pregação, ouvimos uma mensagem, lemos a palavra e falamos amém. E aí, na hora de colocar em prática esse amém, ao invés de nós vivermos a partir do amém, nós começamos a viver pela força do nosso braço. Nós começamos a viver por nós mesmos. Amados, o nosso único papel é concordar com Deus. O nosso único papel é esse. Concordar com Deus. Veja que até mesmo o nos manter de pé é Ele quem faz. Veja o que está escrito ali no versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. É Deus quem faz isso, porque Ele mesmo nos ungiu, já derramou da sua unção, do seu Espírito. Ele mesmo nos selou como sua propriedade. Pertencemos a Deus. Não somos desse mundo aqui, não somos do diabo, não somos de nós mesmos. Somos propriedade de Deus. E Ele mesmo pôs em nosso coração o Espírito dele, o Espírito de Deus, como a garantia do que está por vir. As promessas futuras, aquelas que nós viveremos somente no céu, depois que tivermos o nosso corpo glorificado e estivermos junto com Cristo, cada uma dessas promessas nós viveremos e o Espírito Santo é a garantia disso. É a garantia de que nós pertencemos a Deus e que vamos viver tudo o que Ele prometeu. Mas existem promessas de Deus que são para nós aqui, hoje, enquanto estamos aqui nessa terra. Enquanto estamos trilhando a nossa jornada aqui nessa terra, nós temos promessas de Deus que a palavra de Deus nos garante. E aí a Bíblia está nos ensinando aqui nesse texto que tantas quantas forem as promessas de Deus em Cristo Jesus, já existe o sim e o amém. O sim e o amém. Mas o amém é pronunciado por nós. O sim está em Cristo, ou seja, lemos uma promessa, por exemplo, do texto que nós vimos no devocional de ontem, de Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, que não precisamos nos ceder ao amor, ao dinheiro, à ganância, pelo contrário, devemos nos conservar livres disso. Por quê? Porque Deus sabe do que nós precisamos, Ele é o nosso ajudador. E a Bíblia diz assim, você não precisa ter medo, porque o que podem fazer os homens a vocês? Não precisam ter medo. Ou seja, temos uma promessa de segurança, de provisão, de cuidado de Deus conosco enquanto estamos vivendo aqui nessa terra. Só precisamos o quê? Concordar, porque em Cristo essa provisão, essa segurança, esse cuidado é garantido, é real, é verdadeiro. Nós só precisamos o quê? Concordar com Deus. Concordar com Deus. Então, quando começamos a enfrentar momentos difíceis, quando enfrentamos o momento em que naturalmente olhamos e parece
que não tem provisão, que parece que não tem segurança, que parece que não tem cuidado de Deus, nós vamos ceder ao que os nossos olhos naturais enxergam, ou vamos viver o amém, ou vamos concordar com Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti, o Senhor me garantiu. O Senhor me garantiu que eu não preciso temer, que eu não preciso me preocupar. O Senhor sabe do que eu preciso. Eu só preciso concordar contigo e eu concordo. Ou nós vamos ceder à pressão daquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Amados, veja que isso é uma guerra no espírito. É uma guerra na nossa mente, muitas vezes no nosso coração. Para viver o amém, nós precisamos o quê? Nos alimentar com as verdades de Deus, com as promessas de Deus. Porque viver o amém é exatamente o que a Bíblia diz sobre o justo andar pela fé, viver pela fé. E viver pela fé só é possível quando nos alimentamos com as verdades de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Amados, tantas quantas forem as promessas de Deus, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas olha que promessa incrível que nós temos lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, por exemplo, que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Amados, nós temos essa promessa em Cristo, essa é a verdade de Deus para nós. Deus é fiel, Deus não falha conosco, Deus não erra conosco. Nunca, nunca. Nós só precisamos concordar com Ele. Sabe, ao invés de você olhar para aquilo que você já viveu, para as dificuldades, para os sofrimentos e questionar a Deus, Deus é fiel. Deus não erra. Deus não falha conosco, Ele é fiel, Deus não nos trai, Ele é fiel. Essa é uma verdade, é uma promessa de Deus que tem em Cristo Jesus o sim. Nós só precisamos concordar, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Amados, que eu e você comecemos a viver essa concordância com Deus. Quantas vezes ficamos aflitos, angustiados, alimentando pensamentos ruins, pensamentos destrutivos, pensamentos que na verdade são setas malignas para nos causar medo, para nos causar pavor. O medo não vem de Deus. Outra promessa do Senhor. O amor perfeito de Deus expulsa, lança fora todo medo. Por quê? Porque o medo produz tormento. Aí nós temos uma promessa em Cristo Jesus, já temos o sim de Deus, que não precisamos viver debaixo do medo, porque o amor de Deus derramado em nós por meio de Cristo Jesus expulsa esse medo fora. Nós só precisamos concordar com isso. Amados, nós temos uma vida incrível em Deus. Nós só precisamos aprender a vivê-la. Nós vivemos demais pelas circunstâncias. Nós vivemos demais pelo que os nossos olhos naturais enxergam. Nós precisamos aprender a ir além, a viver de fato o amém. Por isso que o título desse devocional é Viva o Amém. Ou seja, comece a concordar com todas as promessas de Deus. Amados, e quando nós falamos sobre todas as promessas de Deus, está aqui na palavra dele. Não são aquelas promessas que às vezes são coisas que nós pensamos que é de Deus, mas são coisas da nossa cabeça. Não! São as promessas de Deus, fundamentadas na sua palavra. É claro que Deus faz promessas individuais, aquelas coisas que o Espírito Santo fala conosco. E Ele é fiel para cumprir cada uma delas, porque em Cristo Jesus, tantas quantas forem as promessas de Deus, tem em Cristo o sim, e por nós é pronunciado o amém para a glória de Deus. Se você quer saber se algo de fato é uma promessa de Deus, pense, vai glorificar a quem isso? Vai glorificar a quem? Quando glorifica a Deus, é promessa dele. Não traz vanglória para nós mesmos, não glorifica homens,
mas glorifica a Deus. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra do Senhor, porque aqui a palavra nos revela todas as promessas do Senhor. Em Jeremias 29:11, por exemplo, nós lemos que o Senhor não tem planos de destruição para nós. Pelo contrário, Ele tem bons planos, planos de nos dar um futuro e uma esperança, são planos de paz para nós. Esses são os planos do Senhor e em Cristo Jesus a palavra nos garante aqui que em Cristo Jesus essa promessa de Deus, que os planos dele são bons planos para nós, em Cristo Jesus já tem um sim. Ou seja, nós podemos viver os planos do Senhor para nós que são bons planos. Só precisamos o quê? Concordar, dizer sim, eu concordo contigo, Senhor. O Senhor conclui toda a obra que ele começa. Lá em Filipenses 1:6 fala isso. O Senhor é fiel para completar a boa obra que ele começou. É outra promessa. Ou seja, em Cristo já temos o sim. Ou seja, Deus não deixa nada pela metade. Deus não deixa nada pela metade. O que ele começa, ele termina. Nós só precisamos concordar com ele. Nós só precisamos concordar, falar amém. Ah, amados, eu encorajo você a se despir dessa falsa segurança que muitas vezes nós temos em nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos o que estamos fazendo. Não, amados, nós só precisamos confiar no nosso Deus e concordar com Ele. Nós só precisamos confiar completamente no Senhor. E como eu disse antes, confiar no Senhor não é confiar nas coisas. Confiar nas coisas, isso vai dar certo. Não, isso é pensamento positivo. Não, amados, nós confiamos em Deus. Porque às vezes aquelas coisas que nós tanto declaramos que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não é a vontade de Deus para nós, e daí Deus precisa arrancar aquilo das nossas vidas. E aí quando ele arranca aquilo das nossas vidas, nós precisamos entender a vontade dele, precisamos entender o agir de Deus e concordarmos com ele. Porque outra promessa de Deus que tem em Cristo sim é a disciplina. Talvez nós não gostemos muito dessa, mas essa promessa é real. Lá em Hebreus 12:5 fala: filho, não despreze a palavra de ânimo. Veja que Deus faz questão de escrever a palavra de ânimo que o Senhor deixou para você. Não despreze a disciplina do Senhor, porque ele disciplina todo aquele que ele ama. A disciplina é para o filho. Se nós lermos todo o contexto ali do capítulo 12 de Hebreus, se você não está sendo disciplinado, então você não é filho. Porque Deus disciplina todos os seus filhos. Por quê? Porque ele ama. É só nós pensarmos na criação aí de filhos. Um pai e uma mãe que não educa, que não disciplina, que não impõe limites na vida dos seus filhos, que tipo de criança vai se tornar? Que tipo de adulto vai se tornar aquela criança que não teve limites, que não teve disciplina? É por isso que Deus precisa sim nos disciplinar. A disciplina faz parte da nossa caminhada cristã. É uma das promessas de Deus, que se nós não estamos sendo disciplinados, então nós não somos filhos, porque todo filho vai ser disciplinado. Ou seja, essa é uma promessa que já tem sim. E nós precisamos falar o amém. Precisamos compreender quando estamos sendo disciplinados por Deus e concordar com Ele. Não resistir, mas concordar com Ele. Amém, Senhor. Entendo que estou sendo disciplinado. Pode me disciplinar. Pode me moldar. Pode impor os limites que o Senhor quer impor. Eu me rendo. Eu concordo com o Senhor. Amados, nós precisamos aprender a viver assim. Amados, essa vida é a vida extraordinária que Deus tem para nós. Quando vivemos assim, amados, começamos a não nos moldar mais com o mundo, a não nos mover mais segundo a sabedoria do mundo, pelo contrário, começamos a nos mover
fundamentados na sabedoria de Deus, concordando com Deus, falando amém para Deus em todas as coisas. E a nossa vida começa o quê? A glorificar a Deus. Por quê? Porque o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quando vivemos em concordância com Deus, a nossa vida glorifica a Ele. E Ele mesmo, como está escrito ali no versículo 21, nos faz permanecer firmes em Cristo Jesus. Ele nos fortalece, Ele nos capacita. Por quê? Porque Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e colocou do seu Espírito para viver em nós. Amados, que verdade extraordinária é essa? Eu e você precisamos de fato aprender a aplicar essa verdade no nosso dia a dia, na nossa vida. Sabe, amados, eu estava meditando, Deus trouxe essa passagem para minha vida exatamente num momento em que estava vindo muitas setas de dúvida, muitas setas de palavras contrárias, muitas setas. E aí eu comecei, aquilo começou a me afligir, setas de medo, e aquilo começou a me afligir, e eu comecei a ficar angustiada, e eu comecei a falar com Deus, e a orar, e eu não aceito isso, Senhor. Eu sei que o Senhor tem bons planos para mim. E aí o Senhor me trouxe essa passagem. Ei, filha, todas quantas forem as promessas de Deus, já tenho sim em Cristo Jesus. Você só precisa falar amém. Você só precisa concordar. E aí esse texto veio na minha mente, eu vim correndo para minha Bíblia, eu comecei a meditar e comecei a me encher dessa verdade, a falar: Senhor, obrigada. Obrigada, o Senhor tem bons planos para mim. E aí começou a vir várias promessas de Deus. E aí o Senhor começou a me lembrar os textos, Jeremias 29:11. O Senhor tem bons planos para mim, planos de paz, planos de prosperidade. O Senhor não quer me destruir, pelo contrário, o Senhor quer um futuro para mim. Aí o Senhor começou a me lembrar de Isaías 64:4. Não existe Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Vale a pena esperar no Senhor. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor começou a me lembrar que em Deus eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho justiça, porque Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria. Eu não preciso viver atormentada, angustiada, com medo, com dúvida, porque o Senhor não me deu um espírito de medo, mas me deu um espírito de poder, de amor, de mansidão. Amados, aí o Senhor começou a trazer todas as promessas dele, que já tem em Cristo Jesus o sim, e eu comecei a dizer: amém, Senhor, amém, Senhor. Eu vivo essa segurança, eu vivo esse cuidado, eu vivo essa provisão, eu vivo essa justiça, eu vivo essa paz, eu vivo essa alegria, eu vivo a sua disciplina, naquilo que o Senhor precisa me disciplinar, me disciplina. Amém, Senhor. Eu vivo a espera no Senhor, eu vivo todos os planos que o Senhor tem para mim. Eu falo amém, eu concordo com o Senhor, não é do meu jeito, é do seu jeito, e tudo é para a sua glória, e o Senhor mesmo já me ungiu, já me selou como sua propriedade, eu pertenço a ti, e o Senhor mesmo já colocou do seu Espírito no meu coração, e eu posso viver essa alegria, essa paz. Amados, é por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Eu estava ali, de repente me sentindo aflita, angustiada, de repente vindo pensamentos de dúvida. Quando vem esses pensamentos, eu reconheço: Deus não é Deus de dúvida. Em Deus não existe dúvida. Então, quando vem pensamentos de dúvida, de medo, tentando trazer confusão, eu logo penso: isso não pode ser de Deus. Isso vem das trevas. Sai, Satanás, arreda-te de mim. Para trás de mim, eu não vou acreditar nas suas mentiras. E aí o Senhor vem o quê? Trazendo quais são as verdades dele. Mas se eu não conheço a palavra dele, como que eu vou me lembrar das verdades dele para mim, das promessas dele para mim? A Bíblia fala, quando Jesus vai falar para os discípulos que ele enviaria o Espírito Santo, ele diz assim: e o Espírito Santo lembrará a vocês cada uma das minhas palavras. Amados, o Espírito Santo nos lembra.
O Espírito Santo nos lembra. Por isso que nós precisamos nos relacionar com a palavra. Aí naqueles momentos que nós estamos ali, às vezes aflitos, angustiados, o Espírito Santo começa o quê? A nos lembrar de cada uma das promessas de Deus. E aí o nosso coração vai ficando aquecido, nós vamos ficando felizes, alegres, começamos a louvar a Deus. Agora, se não conhecemos as promessas de Deus, se não conhecemos a palavra de Deus, como seremos lembrados? Por isso que nós sempre encorajamos vocês, amados, meditem nas Escrituras, leiam a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus não é uma corrida para ver quem chega antes, né? Tem gente que parece que lê a Bíblia nesse intuito assim, eu tenho que ler a Bíblia rápido, 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 e acaba não assimilando tudo que a palavra tem ali para nós. Então você não precisa ler a palavra com pressa. Pode ler com calma. Não fique desesperado. Você não está numa corrida para saber se você vai concluir antes. Não. Você está meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Por isso que nós sempre encorajamos a leitura de um capítulo ao dia. Se você quiser ler mais, se você tem mais tempo, porque normalmente as pessoas não têm tanto tempo, porque tem trabalho, tem o cuidado da casa, tem o cuidado da família, né? Tem várias coisas, as pessoas na sua rotina, no seu dia a dia. A maior parte das pessoas trabalha fora, tem que trabalhar fora, às vezes tem que chegar em casa, cuidar das coisas da casa, tem filhos, enfim, é uma rotina bem agitada. Então, se nós tentarmos ler 3, 4, 5, 6 capítulos ao dia, todos os dias, aquilo acaba se tornando exaustivo, ao invés de ajudar, começa a ficar, não consigo, não adianta, é pior. Então, leia um capítulo, mas medite naquelas escrituras, separe um tempo exclusivo para isso. Meu dia é tão agitado, Catiane, mas tão agitado que nenhum capítulo eu consigo. Tá bom, leia meio capítulo, mas não deixa de ler. Sabe, não deixa de ler. Leia na sequência, quando você pegar um livro para ler a palavra, leia aquele livro todo. Hoje eu vou ler 2 Coríntios. Não leia só o capítulo 1. Passe ali dias lendo. Vou passar 2 semanas, 3 semanas e vou ler essas escrituras. E receba tudo aquilo que Deus tem para você. E o Espírito Santo vai te lembrando. Aí você percebe que passa um mês, passa um ano, 2, 3, quando você começa a ter vida com a palavra, aí você começa a perceber, uau, eu começo a lembrar da palavra. O Espírito Santo traz a minha memória, ainda que tem pessoas que dizem, mas eu não consigo decorar o versículo, eu não consigo lembrar onde está. Não tem problema, amados. Eu sei que isso foi um dom que Deus me deu, né? Isso foi um dom que Deus derramou sobre a minha vida. Tem uma facilidade enorme de assimilar, de saber onde que está aquele texto, onde que está aquele versículo e lembrar aonde está. Mas foi Deus que derramou esse dom. Se você não tem problema. O importante é o conteúdo da palavra. Sabe aquele texto que às vezes você sabe assim, eu sei que está escrito. Eu não lembro onde, mas eu sei que está escrito. E aí o Senhor traz ao seu coração. Hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda muito, né? Porque a gente coloca lá no Google um pedaço do texto e coloca lá uma frase que seja e coloca versículo bíblico e põe a frase. Aí já aparece lá para nós, né? Todas as opções. Então hoje está mais fácil, né? A gente ainda tem essa facilidade, mesmo se a gente não conseguir decorar onde está o texto, mas sabe que aquele texto existe porque já leu, já meditou nele, aí quer saber onde está? Não, mas eu quero saber onde está. Vai lá, procura, pronto, já vem a resposta. Então a gente precisa aprender a usar a tecnologia em nosso favor, né, amados? Amados, que eu e você nós possamos viver essa vida de fé, de fato viver o amém de Deus, a concordância com Deus, porque em Cristo, tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, em Cristo tem o sim, e o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por essa palavra, esse alimento tão poderoso, Pai, que nos nutre. Senhor, muito obrigada
porque o Senhor é fiel. Muito obrigada, porque em Cristo Jesus nós já temos o seu sim. Em Cristo Jesus nós temos cura. Tudo isso são promessas que o Senhor mesmo deixou escrito na sua palavra. Temos cura, temos libertação, temos restauração, temos paz, temos alegria, temos justiça, temos provisão, temos segurança, temos o seu cuidado, Senhor, a sua fidelidade. Ah, Senhor, muito obrigada por cada uma das suas promessas. Muito obrigada porque o Senhor tornou realidade. Essas promessas são reais em nossa vida por meio de Cristo Jesus. Nós só precisamos concordar, só precisamos viver pela fé. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude. Ajude a mim e aos meus irmãos a de fato viver pela fé. Não queremos viver fundamentados na confiança do mundo. Não queremos viver fundamentados na sabedoria do mundo. Não queremos viver por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Queremos viver pela fé no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, na plenitude que há em Cristo Jesus. Nos ajuda. Ah, Senhor, é uma promessa que o Senhor mesmo nos mantém firmes, que o Senhor mesmo nos ungiu, nos selou como sua propriedade e depositou e colocou do seu Espírito para viver em nós. Ah, Pai, então que tudo isso flua em nós, para que nós possamos desfrutar dessa vida de paz, de alegria, de segurança, de satisfação no Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos abandonar essa vida meramente natural que vive pela vista. Não, nós não queremos mais viver assim. Nós rejeitamos essa vida. Nós queremos a vida genuína da fé. A fé que move montanhas. A fé que crê, que confia na sua palavra, na sua verdade. A fé que concorda todos os dias contigo. Nos ajuda a viver assim, Pai. Nós queremos viver assim para a sua glória. Para a sua glória, queremos que o seu nome seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Quando dizemos amém, quando concordamos, o Senhor é glorificado. O seu nome, Jesus, é exaltado. Então nos ajuda a viver assim, Pai. Aqueles irmãos que têm cedido a uma vida meramente natural, não têm conseguido viver pela fé. Pai, eu oro para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os ajude, para que o Senhor ilumine os olhos do coração e do entendimento desses meus irmãos e eles possam ver como o Senhor vê. Eu oro para que todo véu que talvez esteja ali, toda venda que talvez esteja nos seus olhos, impedindo eles de ver como o Senhor vê, eles têm visto de uma forma meramente natural, eles têm confiado na sabedoria do mundo. Pai, eu oro para que o Senhor arranque esse véu agora em nome de Jesus, e eles possam ver como o Senhor vê, que eles possam ver pelos olhos da fé, que eles possam concordar com o Senhor, que eles não olhem para a situação contrária, que eles não olhem para a conta bancária deles, que eles não olhem para os diagnósticos que têm vindo sobre a vida deles. Não, Pai, mas que eles concordem contigo, com a tua palavra, que eles aprendam a dizer amém para todas as promessas que o Senhor fez por meio de Cristo Jesus. Eles podem dizer amém, e receber cura, e receber restauração, e receber provisão, e receber o cuidado do Senhor. Ah, Pai, que eles possam romper mesmo com esse limite que tem impedido eles de viver pela fé. Eles têm visto de uma forma natural todas as coisas. Pai, eu oro para que seja rompida essa barreira e eles possam viver por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus, que de fato eles possam viver o amém e possam desfrutar de tudo que o Senhor tem para eles por meio de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.